O policial que abriu a porta da cela de Lula. Essa é uma história verídica e emocionante. Fica até o final e depois compartilha muito. Durante 580 dias, um policial federal abriu a mesma porta, todos os dias, sem exceção. Atrás dela estava o preso mais famoso do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. O nome do policial era Jorge Chastalo. Sua missão era simples, vigiar e cumprir ordens, nada mais. Mas existe uma frase que ele disse anos depois que mudou completamente a maneira como eu enxerguei essa história. Jorge não viu apenas um presidente preso, ele viu um homem. E houve dias em que precisou abrir aquela porta carregando notícias que nenhum ser humano gostaria de entregar. Quando Lula chegou à superintendência da Polícia Federal em Curitiba, o Brasil inteiro parecia já ter decidido quem ele era. Uns viam um herói, outros viam um criminoso. Jorge não tinha esse luxo. Enquanto o país discutia do lado de fora, ele trabalhava do lado de dentro. Nos primeiros dias, quase não havia conversa. Era apenas o necessário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas o tempo faz uma coisa curiosa. Ele vai arrancando os rótulos. Depois de alguns meses, Jorge já não via apenas um preso. O senhor virou você. Vi um homem que lia durante horas, que falava dos filhos, dos netos, da mãe, que agradecia um café, que chamava os agentes pelo nome. Sem perceber, a convivência começou a fazer aquilo que manchetes nunca conseguem, mostrar a pessoa por trás do personagem. Até que um dia o telefone tocou. Poucas palavras. Do outro lado do telefone, uma voz seca comunicou. O irmão dele morreu. Jorge respirou fundo, pegou as chaves, caminhou pelo corredor e parou diante da porta. Girou lentamente a fechadura e entrou. Lula levantou os olhos do livro, sorriu discretamente. Ainda não sabia que sua vida mudaria naquele instante. Jorge permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois falou: Presidente, seu irmão Vavá faleceu. Não houve gritos, não houve revolta. Houve apenas um irmão tentando acreditar que nunca mais veria outro irmão. Naquele instante, não havia presidente nem condenado. Havia apenas um homem recebendo uma das piores notícias da sua vida. Lula fez um único pedido: ir ao velório, abraçar a família, olhar uma última vez para o rosto de Vavá e fazer aquilo que qualquer ser humano faz quando alguém que ama parte desse mundo: dizer adeus. Mas o pedido foi negado. A justificativa falava em riscos de segurança, de manifestações, de confrontos. Talvez todos fossem reais. Mas quanto vale o último abraço entre dois irmãos? Enquanto a família enterrava Vavá, ele permaneceu dentro daquela cela. E Jorge permaneceu do lado de fora, sem poder fazer absolutamente nada. A dor não escolhe lado. Ela entra sem pedir licença. Não há arma que proteja um ser humano da dor e nenhum uniforme que consiga aliviá-la. Naquele espaço de poucos metros quadrados, passou a caber uma infância inteira. Cabiam dois irmãos correndo descalços pelo sertão. Cabia a viagem para São Paulo, a fome dividida, as dificuldades, as risadas. Cabia uma vida inteira. E agora cabia também uma ausência. A parte mais cruel daquela tarde não foi a morte do seu ente querido. Foi imaginar o velório acontecendo sem que o irmão pudesse segurar a mão do outro pela última vez. Os dias continuaram passando. A rotina voltou. A mesma porta, a mesma chave, o mesmo corredor. Lula voltou aos livros, às caminhadas curtas dentro da cela, à esperança silenciosa que um dia pisaria novamente do lado de fora daqueles muros. Até que o telefone tocou outra vez. Jorge atendeu e imediatamente sentiu o mesmo peso daquela primeira notícia. Só que agora era pior. Muito pior. Dolorosa e impiedosamente pior. Não era o irmão, era uma criança. Arthur Araújo Lula da Silva, 7 anos de idade. O neto de Lula havia morrido vítima de uma meningite fulminante. Mais uma vez era Jorge quem precisava atravessar aquele corredor. Mais uma vez era ele quem precisava abrir aquela porta. Mais uma vez era ele quem carregava uma dor que jamais gostaria de entregar. A chave girou. O ferro fez o mesmo barulho de sempre. Lula levantou os olhos. E Jorge Chastalo contou, anos depois, que jamais esqueceu aquele instante. Porque antes mesmo de ouvir qualquer palavra, parecia que Lula já tinha entendido. Existem notícias que chegam antes da voz. Jorge respirou fundo e disse apenas: Arthur morreu. Lula abaixou lentamente a cabeça. Levou as mãos ao rosto e dessa vez chorou dolorosamente. Não era o choro de um ex-presidente. Era o choro de um avô. O choro de quem sabe que nunca mais ouvirá aquela risada. Nunca mais ganhará um abraço. Nunca mais verá um menino correr ao seu encontro.
O choro de quem tem a certeza de que esse não deveria ser o curso natural da vida. Um pai ou um avô jamais deveria enterrar seu filho ou seu neto. Naquele momento, a prisão desapareceu, a política desapareceu, o Brasil desapareceu. Restaram apenas 2 homens, um tentando sobreviver à pior notícia de sua vida e outro assistindo àquela dor sem poder fazer absolutamente nada. Naquele dia, a justiça foi um pouco menos impiedosa. Autorizou Lula a sair para o velório do neto. Foi uma despedida rápida, sob forte escolta, sem discursos, sem bandeiras, sem política. Apenas um avô indo dizer adeus a um menino de 7 anos. E foi exatamente naquele instante que Jorge compreendeu uma verdade que carregaria para sempre. Você pode prender um homem, controlar seus passos, fechar todas as portas, mas jamais conseguirá prender o amor que ele sente pela própria família. Os 580 dias terminaram. Aquela porta deixou de fazer parte da rotina de Jorge Chastalo. As chaves voltaram para o chaveiro. O corredor ficou para trás. Mas algumas histórias não ficam. Elas acompanham a gente para sempre. Anos depois, Jorge concedeu uma entrevista. Muita gente esperava ouvir histórias sobre política, investigações e sobre um ex-presidente preso. Mas o que ficou gravado na memória daquele policial não foram discursos, foram lágrimas e silêncios. Foram 2 notícias que ele jamais gostaria de ter entregado. Mais tarde, Jorge declarou publicamente seu voto em Lula. E muita gente resumiu aquilo à política. Estavam todos olhando para o lugar errado. A explicação se encontra na convivência. Porque é impossível passar 580 dias olhando diariamente para um ser humano sem descobrir que nenhuma manchete consegue contar uma pessoa inteira. Jorge entrou naquela prisão para vigiar um preso. Saiu carregando uma história. E essa história talvez diga muito mais sobre nós do que sobre ele. Vivemos uma época em que julgamos pessoas por um vídeo de 15 segundos, por uma frase, um título, uma postagem. Mas a convivência, essa não cabe na internet. Ela exige tempo, olho no olho, silêncio, humanidade. Jorge saiu daquela prisão diferente de como entrou. Não porque mudou de profissão, nem porque mudou de uniforme, mas porque descobriu uma verdade que vale para qualquer ser humano. Antes de qualquer cargo, existe um filho. Antes de qualquer ideologia, existe um irmão. Antes de qualquer eleição, existe um avô. E nenhuma prisão, nenhuma sentença, nenhuma disputa política jamais será maior do que a dor de perder alguém que se ama. No fim, Jorge não abriu apenas uma porta durante 580 dias. Sem perceber, abriu também uma janela. Uma janela que nos lembra que antes de escolher um lado, devemos tentar enxergar o ser humano. Porque opiniões dividem, mas a dor, essa sempre nos torna iguais. Durante a pandemia, milhões de brasileiros viveram um sofrimento parecido. Pais morreram sem abraçar os filhos, filhos não puderam segurar a mão dos pais, maridos, esposas, avós, todos descobriram a mesma dor. A dor da despedida interrompida. A dor de não conseguir dizer eu te amo, espera mais um pouco, obrigado por tudo, ou simplesmente adeus. Essa história não pertence apenas a Lula. Ela pertence a qualquer pessoa que já perdeu alguém. Porque o luto não tem partido, a saudade não vota, a lágrima não escolhe ideologia. Ela apenas cai. No fim, Jorge Chastalo entrou naquela prisão acreditando que abriria uma porta durante 580 dias. Mas sem perceber, ele abriu outra. A porta que separa o julgamento da compreensão. Porque é muito mais fácil uma opinião sobre alguém à distância. Difícil é olhar nos olhos de um ser humano durante 580 dias e continuar acreditando que ele pode ser resumido a uma única palavra. E nenhuma sentença, prisão ou disputa política jamais deveria ser maior do que o direito de um ser humano de viver o último adeus. E nos 580 dias em que o Lula ficou preso lá, ele teve um ouvido principal. Uma pessoa com quem ele diariamente dividia a agonia, as pequenas alegrias, as preocupações e os planos de um dia sair dali, se candidatar novamente e ser eleito pela 3ª vez presidente da República. Eu estou falando do agente da Polícia Federal, Jorge Chastalo. Eu nunca imaginei, logo, eu nunca imaginaria que eu seria um dia chefe, responsável por uma carceragem, e que nessa carceragem estaria preso um ex-presidente da República, que é um grande defensor do pensamento progressista no Brasil e importante para o mundo todo, né? Não tenha dúvida, o momento mais terrível para ele, e eu acredito que um dos momentos mais terríveis da vida dele foi a perda do neto dele, né? A minha curiosidade principal com ele era assim, eu queria entender exatamente isso, como que uma criança sai de uma pobreza miserável e se torna um presidente da República. Ele disse assim para mim um dia, ele falou assim, considerando o que está acontecendo agora, que estão querendo arranhar minha biografia, que foi construída com muito sacrifício, eu vou sair aqui da cadeia e vou voltar a ser presidente desse país. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. Por hoje é só. Grande abraço e até a próxima.